Senhor, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. E nós nos achegamos a esse lugar para dizer isso ao Teu nome. Ó Deus, nós fazemos esse lugar agora um trono de louvores a Ti. E pedimos que o Senhor esteja sentado nele, honrado nele, adorado nele, reconhecido nele. E que essa noite ninguém mais ocupe esse trono, a não ser a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ajude-nos, ó Deus, a adorar o Senhor da maneira como convém. Ajude-nos, ó Deus, que o nosso coração chegue à Tua presença como um aroma suave às Tuas narinas. Que a nossa adoração, ó Deus, flua nesse lugar e que a nossa vida seja um reflexo do nosso coração disposto a servir e adorar o Teu santo nome. Senhor, fica conosco enquanto nós estamos aqui dentro. Fica conosco enquanto, ó Deus, queremos adorar, assim como aqueles magos que vieram do Oriente, que vieram para adorar aquele menino na manjedoura. Hoje nós chegamos para adorar não apenas o menino que nos nasceu, mas o Rei poderoso que domina e controla o universo, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, Pai, fica à vontade entre nós. Jesus, o Filho de Deus, que nos dá a salvação eterna, fica à vontade entre nós. Nós queremos Te honrar e o Senhor tem lugar nesse local, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, por favor, cumprimente alguém que está perto de você. Dá um abraço, fala Feliz Natal, isso. Pelo menos umas 3, 4 pessoas aí perto de você. Diga Feliz Natal, que bom que você está aqui. Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Feliz Natal. Merry Christmas. Feliz Natal. Pode ficar aqui em cima, tá bom? Tá. Só precisamos diminuir um pouquinho o volume, porque tem pouca gente na igreja, está muito alto, tá? Viu, gente? Mais baixo o volume, tem pouca gente na igreja, está muito alto. Tá, eu falo. Amém. Você pode se assentar, por favor. Queremos agradecer a Deus pela sua presença essa noite. Que bom que você está aqui. Primeiro, agradecer a nossa equipe de voluntariado, né? Pessoas que estão aí cuidando do estacionamento, pessoas que estão lá na nossa mídia, na filmagem, no som, o pessoal que está aqui trabalhando através da adoração, nossa equipe de louvor, toda a nossa equipe de voluntariado que também deveria ter seus compromissos e renunciaram isso para estar conosco essa noite, nos abençoando para que pudéssemos ter esse momento de Deus em adoração. Sabemos que quando o Natal cai num domingo, no dia 25 de dezembro cai num domingo, nós temos muitos familiares a serem recebidos, muitas pessoas que estão comprometidas hoje em suas casas, e por isso nós queremos agradecer a Deus pela sua decisão de vir aqui e de passar esse tempo conosco em adoração nesse lugar. Aliás, por falar de pessoas que não estão conosco, tem pessoas que estão viajando, pessoas que já colocaram as malas no carro, pessoas que já chegaram no seu destino, pessoas que estão em meio do caminho, e a gente quer orar pelas pessoas que estão em viagem da nossa igreja, para que Deus abençoe, guarde, traga um tempo de refrigério, de descanso, um tempo de alegria, porque a gente sabe que férias faz parte também da nossa renovação física, mental e até mesmo espiritual. Então eu quero aproveitar que nós vamos orar pelas pessoas que estão em viagem, e o pastor João vai fazer essa oração. Pastor, por favor, eu quero orar por você que também vai viajar, você que vai viajar amanhã, depois, em janeiro. Eu queria que, se você for fazer uma viagem de férias, que você, por favor, se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos orar por você também, além dos nossos irmãos que já estão em viagem, pessoas que vão viajar ainda esse mês de dezembro, finalzinho, e começo de janeiro aí, até antes do carnaval. Nós queremos orar por você, para Deus abençoar também a sua viagem. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e agradecemos pela graça que temos de receber Jesus no nosso coração, e por sabermos, ó Deus, que Ele residindo em nós, somos Teus filhos, filhos herdeiros e co-herdeiros com Ele, ó Pai. E nós Te bendizemos pelo Teu Espírito também que habita no nosso coração. E agora Te louvamos, ó Deus, pela vida das pessoas que estão viajando, Senhor, que já estão em viagem também. Rogamos que Teu Espírito Santo esteja abençoando-as, Teu Espírito Santo esteja protegendo, guardando-as, revestindo, ó Deus, com a Tua bênção, com a Tua paz, ó Deus. Aqueles que estão em viagem, que estejam realmente amparados pelo Senhor, que Teu anjo esteja acampado ao seu redor. Os que já chegaram, ó Deus, no seu destino, que o Senhor os abençoe lá. Que lá eles sejam também usados pelo Senhor, ousados no Senhor para falar de Ti e para testificar de Ti, ó Pai. E rogamos que abençoe os nossos irmãos que vão viajar também. Que Tu estejas com todos eles, ó Deus. Que a Tua companhia seja com eles, ó Deus, guardando-os, livrando de todo mal e todo perigo. Que o Senhor esteja preservando suas vidas e a vida dos seus familiares, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pode se assentar, por favor. Deixe-me passar alguns rápidos avisos para vocês, antes de nós termos mais um momento de adoração e depois vamos compartilhar a palavra. Em primeiro lugar, eu queria lembrar você que nessa semana nós teremos ainda a Terça da Esperança. Desculpe, deixa eu só passar a programação nossa. Hoje nós temos a nossa celebração às 19h30 aqui e domingo que vem também da mesma maneira, tá bom? Você que estará aqui conosco e passará o ano novo na cidade, você é convidado a estar conosco na celebração às 19h30 da mesma maneira. O que nós temos de diferente esse ano é que nós não teremos a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo e também nós não teremos o nosso tradicional culto de passagem do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Nós queremos incentivar que você esteja com a sua família e que você faça mais do que isso, que você celebre a Deus através dessa passagem do ano, através de convidar pessoas para estar com você também. Dá uma olhadinha na igreja, veja pessoas que talvez sejam sozinhas, veja pessoas que talvez estejam deslocadas e convide essas pessoas para estarem com você na sua casa. É uma boa oportunidade para você criar laços, fazer a diferença na vida dessa pessoa e também fazer um ano novo mais feliz para quem não tem uma família por perto para passar. Então nós não teremos uma celebração de passagem de ano aqui. Nós queremos que você esteja com a sua família e esteja também convidando pessoas para estarem com você, aproveitando a oportunidade para abençoá-las e também celebrar o nome do Senhor através da ceia, da comunhão, da alegria, da uma passagem do ano, tá bom? E no domingo nós estaremos aqui no dia 1º, no nosso primeiro culto do ano. E por falar no primeiro culto do ano, nós teremos uma série de mensagens que começa no primeiro domingo de janeiro, que será no dia 1º de janeiro. O tema é Desintoxicando a Alma. Sabe aquelas toxinas que nós fomos aglomerando e fomos acumulando no decorrer do ano de 2016? Pois bem, é sobre essas toxinas que nós vamos falar. A toxina da ira, da ansiedade, da mágoa. Nós vamos falar sobre a toxina do dinheiro. Nós vamos falar sobre várias toxinas que nós fomos acumulando no decorrer do ano e que estão impedindo a gente de ter uma vida saudável e feliz. Começa dia 1º de janeiro e nós vamos falar sobre isso nos 2 próximos meses, janeiro e fevereiro, sobre o tema Desintoxicando a Alma. E continua também o nosso tema das Terças da Esperança, Encontros com Jesus. Pastor, terça-feira tem celebração? Normal, irmãos. Essa semana não é feriado, essa semana é uma bênção. E nós vamos estar aqui na terça, às 20 horas, também com a nossa celebração, Terça da Esperança, com a série de mensagens Encontros com Jesus. Então, já que você vai se encontrar com Jesus na terça-feira, eu espero você aqui. Nós estaremos juntos para juntos nos encontrarmos com Jesus também, tá ok? Então são esses avisos pequenos, curtos, breves, porque nós queremos essa noite aproveitar esse tempo também para adoração. Vamos ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Se você hoje veio com uma contribuição no seu coração, você tem os envelopes à frente do seu banco, que você pode usá-los para colocar aqui nas urnas depositadas aqui à frente. Você pode fazer com a quantia que você quiser, desde que seja feita com alegria. Pai, receba nosso dízimo, nossa oferta, nossa contribuição. Nós não estamos pagando um boleto, nós não estamos fazendo troca financeira, nós estamos devolvendo o que o Senhor tem nos dado e fazemos com alegria. Que o Senhor receba as mãos que contribuem nesse momento e também possa agraciar aquelas que porventura não podem nessa noite, dando-lhes recursos e alegria também de ser contribuinte. Abençoe, Pai, essas mãos generosas e os nossos corações que também te adoram, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo, a sua oferta. Sempre.
Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, trouxe salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, Senhor. Amém. Bom a gente poder declarar essa verdade, que Ele é o Deus da nossa paz, e o que nós mais queremos é viver a nossa vida nele. Isso é uma declaração muito intensa de alguém que quer só cumprir a vontade do Pai. Não importa a situação, é viver nele, viver para Ele, viver por Ele. E nós vamos declarar isso: Senhor, eu te quero mais do que tudo, Pai. Mais do que tudo, Senhor. Me ensina a desejar-te cada dia mais e mais, não apenas da boca para fora, Senhor, mas viver isso com toda a verdade no meu coração. Quando eu declaro que eu quero viver a minha vida em Ti, eu declaro, Senhor, cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero Te conhecer mais, mais e mais. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Eu te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Não podemos viver longe da Sua presença, não podemos viver longe de Ti, Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor.
És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. O seu maior anseio, o seu maior desejo seja mesmo estar cada vez mais perto do Senhor e dizer que Ele é tudo para você. Não importa a situação ou o momento, Ele sempre será o tudo. Ele sempre será o tudo na sua vida. E nada mais importará se a presença do Senhor não estiver com você. Que a gente possa viver isso não apenas nessa canção, nesse momento, mas que a gente possa declarar isso todo o tempo da nossa vida. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia. Quero convidar as crianças, nós vamos cantar mais uma canção. As crianças de 3 a 8 anos venham aqui à frente. Continue em pé, meu irmão, minha irmã. Nós vamos continuar adorando o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, mas queremos que as nossas crianças tenham tempo para ministrar. Agradecer também às nossas facilitadoras, no dia 25 de dezembro conosco aí, ajudando e contribuindo com os nossos filhos, e nós vamos orar com os nossos pequenos. Crianças de 3 a 8 anos, você está nos visitando e queira participar com o seu filho, já que ele não está acostumado, pode descer também na nossa salinha, será bem-vinda para participar conosco nesse momento. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Pai, abençoe nossos pequenos e as pequenas, que elas sejam profundamente ministradas por esse momento, ó Deus. Apesar, ó Deus, do número pequeno de pessoas que nós estamos aqui essa noite, nós temos a certeza que a presença do Senhor é que faz a diferença, e as nossas crianças serão grandemente ministradas, em nome de Jesus. Amém. Padre e crianças, Deus abençoe. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O som da
nós vamos fazer isso que nós declaramos nessa canção. Minha alma canta ao Senhor, seu nome eu adorarei. Eu não sei de que forma ou de que maneira, mas com toda a liberdade aonde você está, adore ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se fez carne e veio habitar entre nós, ao Deus Pai que nos amou de uma maneira tão tremenda que deu seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Aquela manjedoura tinha uma cruz, tinha um propósito, e o propósito se cumpriu. O Senhor ressuscitou e hoje nós temos o livre acesso, o véu foi rasgado e nós temos a liberdade de adorar ao Senhor, de levantar as nossas mãos e a nossa voz, independente do momento, meu querido, que você está passando. Eu queria convidar você para rasgar as suas vestes, para se colocar totalmente na presença do Senhor nessa hora e dizer: minha alma canta a Ti, Senhor. A minha alma se declara a Ti nessa hora. O meu amor é todo seu. Assim como aqueles anciões jogavam suas coroas e declaravam: Santo, 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 digno és de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Assim esta igreja também declara agora: Santo, Santo é o Senhor. A minha alma canta a Ti, Pai, canta. Tudo que é em mim, tudo que é em mim, eu quero que declare ao Senhor toda a honra que o Senhor merece. Que nós possamos diminuir, mas que o Senhor possa crescer cada vez mais neste lugar, nesta igreja. Que a nossa vida possa falar do Seu amor, Pai, onde a gente estiver. Queria que as mulheres cantassem Minha Alma Canta ao Senhor nesse momento. Só as vozes das mulheres, elas cantassem Minha Alma Canta ao Senhor. Só as mulheres. Agora os homens dizendo isso. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Diga todo meu ser ao Senhor. Agora todos nós juntos com os anjos do céu dizendo: minha alma canta ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor Jesus, seu nome adorarei. Diga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus. O nome de Jesus nesse lugar. Que a nossa alma adore ao Senhor, Pai. Aleluia, amém. Obrigado, equipe de adoração. Quero que você se sente, por favor. Hoje nós queremos saudar todos vocês aí com um Feliz Natal. Espero que você tenha aproveitado o dia de ontem, curtido a sua família, curtido a oportunidade de poder estar junto com pessoas que são especiais para você.
E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as pessoas especiais do Natal, ou os personagens do Natal. Porque quando a gente fala de Natal, pode ser que essa palavra ela venha confundida e ela venha tomada com muitos codinomes. Quando a palavra Natal vem, pode ser que ela venha estar totalmente absorvida por alguns termos que para nós, às vezes, não comunicam a verdadeira essência do Natal. Quando a gente fala Natal, nós podemos lembrar em luzes. Quando falamos em Natal, nós podemos pensar em amigo secreto, como foi ontem lá na casa da minha família. É tradicional, a família da Vanessa. Desde que eu cheguei na família, há 15 anos atrás, é tradicional o amigo secreto na noite do Natal. E há 15 anos, de uma maneira ininterrupta, a gente tem participado ali. Quando a gente fala em Natal, a gente fala talvez do peru assado, do frango assado, da costela. Quando a gente fala em Natal, às vezes a gente pode falar em comércio, vendas, compras. A gente pode pensar em Natal e já pensar no 13º. Muitos nomes podem ser associados à palavra Natal. O problema é que muitas vezes, até propriamente falando a respeito da palavra de Deus, nós podemos estar confusos em relação ao termo do Natal. Obrigado, Guilherme. Nós podemos estar confusos porque o Natal ele vem também tomado de outras proporções que não é apenas a manjedoura, que não é apenas o nascimento de Jesus. O Natal ele vem tomado de personagens que estão ao redor do evento central. E muitas vezes nosso olhar ao evento central fica um pouco confuso, fica um pouco distorcido, em virtude de estarmos tão distantes geograficamente, temporalmente, culturalmente, daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje, para nós, Natal então é uma grande confusão. Para muitos de nós, Natal pode ser comércio, para nós, Natal pode ser comunhão, para nós, Natal pode ser Papai Noel, para muitos de nós, o Natal pode ser o José, a Maria, a estrela, os reis magos. Para muitos de nós, o Natal pode ser muitos significados. E às vezes a manjedoura vai sendo empurrada, jogada de lado e deixada de lado. Por isso eu queria falar com você hoje sobre os personagens do Natal. Quem são esses que fazem parte da história bíblica, que estão na periferia do acontecimento do Natal, que podem nos ensinar a centralizarmos novamente a nossa vida, centralizarmos o nosso foco, aquele que é a razão do Natal, aquele que é a razão da nossa celebração. Então, primeiramente, vamos desfazer toda essa cultura popular que é em torno do Natal. A gente precisa ser muito claro e objetivo. Pastor, posso ter árvore de Natal na minha casa? Pastor, posso brincar com os meus filhos de Papai Noel? Pastor, posso colocar luzes de Natal? Queridos, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Existe o Natal Fé. O Natal Fé é esse Natal que nós praticamos no sentido cristão. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nasceu, tocou o mundo através de um bebê, como um bebê, numa manjedoura. Obrigado, pastor. E como um bebê na manjedoura, ele mostra ao mundo, mostra à humanidade o amor de Deus para com o ser humano, ao ponto de Deus ter dado o seu Filho único para nos salvar. Esse é o Natal da fé, esse é o Natal da manjedoura, esse é o Natal de Jesus Cristo. Outro Natal que nós comemoramos e que está paralelo a esse, é o Natal consumo. É o Natal que está relacionado ao comércio. É o Natal que está relacionado às compras, às festividades, e que não está relacionado à fé. Então você precisa saber uma coisa muito clara. Muitos de nós comemoramos apenas o Natal consumo. E esquecemos de que o Natal é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. E nós podemos sim comemorar e participar das festividades desse Natal popular que envolve a nossa sociedade, a nossa cultura. Não tem problema em relação a isso. O problema é quando eu faço isso me esquecendo do essencial. Quando eu participo do amigo secreto, quando eu compro os presentes, quando eu coloco a árvore de Natal, quando eu brinco com os meus filhos nesse período sem mostrar a eles e sem mostrar ao mundo qual é a verdadeira essência, qual é a verdadeira razão do Natal, que é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, vamos desentulhar o Natal desse Natal consumo e colocar o Natal fé, o Natal Jesus Cristo, para que a gente possa partir desse princípio. Em segundo lugar agora, vamos olhar para os personagens bíblicos que estão na periferia do Natal e aprender com eles para voltarmos os nossos olhos ao foco, a Jesus Cristo na manjedoura. Então, o primeiro personagem que eu gostaria de falar com você é um personagem um pouco contraditório no meio dos evangélicos, que é o personagem Maria.
Esse personagem que aparece nas Escrituras, esse personagem que muitas vezes é combatido de uma maneira negativa dentro do meio evangélico, e que é uma questão muito equivocada que muitos fazem, esse personagem, ele também tem o seu ponto de apoio no Natal. Porque quando nós olhamos para Maria, nós vemos uma pessoa que foi fundamental para o acontecimento do Natal. Maria não é essa personagem que os evangélicos colocam à margem. Maria não é essa personagem que nós temos ódio, rancor, ira ou que negligenciamos. Para mim, pelo menos como pastor evangélico, eu entendo que Maria, ela tem sim um papel fundamental no nascimento de Jesus Cristo, porque ela foi o recipiente da graça de Deus. Dentre todas as mulheres escolhidas, de todas as mulheres que poderiam ser escolhidas, apenas uma foi escolhida, e o nome dela era Maria. Portanto, eu posso aprender muito com este personagem, eu posso entender muito do seu caráter, eu posso conhecer muito a respeito da sua submissão, e eu posso sim aprender com as suas lições. Então Maria é esse personagem que apresenta-se também na questão do Natal, no nascimento de Jesus. E esse personagem me traz uma lição fantástica, porque depois que o anjo apresenta-se a Maria e diz para ela: ó mulher agraciada, você é bem-aventurada entre todas as mulheres. Entenda bem uma coisa: ser bem-aventurada entre todas as mulheres não significa ter o poder da intercessão, não significa ter o poder de estar no céu olhando por nós, rogando por nós. Não, ser a mais bem-aventurada de todas as mulheres significa: você é escolhida, você entre todas será a mais feliz, porque você será o recipiente do Filho de Deus no seu ventre. Quando ela recebe essa notícia, você acha que Maria ficou feliz ou ficou perturbada? Perturbada, profundamente preocupada. Por quê? Porque Maria era desposada com José. Maria não era esposa de José. Maria era como se fosse, em nossos tempos, noiva de José. Ela tinha um contrato com a família de José para estar se preparando para o casamento. Então, ela ainda não havia conhecido o seu marido, ainda não havia tido relações sexuais com o seu marido, ela estava prometida a José, e dentro de pouco tempo ela estaria então consumando o seu casamento com o carpinteiro. Porém, essa mulher fica grávida, e ela fica grávida antes do casamento. E quando ela recebe essa mensagem dizendo: você ficará grávida, você conceberá ainda sendo virgem, é óbvio que essa mulher ficaria profundamente perturbada e atormentada com essa mensagem. Porque em primeiro lugar, haveria a questão do José. O que o José pensaria a respeito dela? José é o seu prometido, e ela teria que chegar agora para o José e falar: José, eu estou grávida. E como José entenderia essa mensagem? O que passaria na cabeça desse homem que seria o seu noivo? Em segundo lugar, também tem a opção da sociedade de rejeição e de preconceito. Se hoje a gravidez antes do casamento já não é tão absurda para nós, não era assim nos tempos dos judeus, onde a gravidez precoce ou a gravidez antes do casamento era considerado sim ato de prostituição. Então Maria teria agora os olhos da sociedade voltando para ela e dizendo: você é uma mulher prostituta, porque você não guardou o seu corpo e não guardou a aliança sexual em ser apenas mulher do seu marido no dia do casamento. Então Maria recebe essa mensagem. E o que você faria diante dessa mensagem? Qual seria a sua atitude? Se você recebesse uma mensagem que colocasse em risco a sua integridade moral, que colocaria em risco a sua percepção diante da sociedade, que colocaria em risco até os seus valores, qual seria a sua atitude diante disso? Com certeza, alguns de nós falaríamos assim: não, anjo, o senhor me desculpe aí, leva a mensagem para Deus, mas eu não estou tão preparado assim não. Na verdade, eu nem me batizei na igreja ainda, nem me tornei membro, eu nem sei muito bem o que fazer. Então, passa de mim esse cálice, vai para outra pessoa, deve ter alguém melhor do que eu, porque eu não sou ninguém. Mas aí, o que me encanta nessa mulher chamada Maria, e que nós precisamos aprender muito com ela, é essa mensagem que ela deixa ao anjo dizendo: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Diante da ameaça, diante da afronta, diante do preconceito, diante dos perigos iminentes ao ser tomada pela concepção do Espírito Santo, essa mulher simplesmente diz: que seja feita em mim a sua vontade. Submissão total.
entrega absoluta. Então, queridos irmãos e irmãs, evangélicos, nós não podemos olhar para essa mulher e dizer que essa mulher é mulher indigna. E vocês, queridos irmãos e irmãs de outras religiões, também não podemos olhar para essa mulher e dizer que essa mulher é uma mulher que pode, tem poderes de intercessão. Essa mulher é uma mulher especial nas Escrituras, por ter sim sido o recipiente da graça de Deus. E essa mulher deixa um grande ensinamento para você e para mim. Nós precisamos aprender a nos submeter ao Natal. Quando o Natal vem, quando ele chega, quando Jesus nasce em nosso coração, é hora de a gente dizer: Senhor, seja feita em mim a sua vontade. Que aprendamos um pouquinho com Maria, nesse Natal de 2016, a dizer: Senhor, nasce em meu coração, seja feita em mim a sua vontade. Eu não tenho medo do amanhã, eu não tenho medo do que as pessoas irão dizer, eu não tenho medo do que a sociedade pode pensar ao meu respeito, eu não tenho medo do que o meu marido possa pensar, eu não tenho medo do que pode acontecer no meu amanhã. Eu só tenho uma certeza, que eu sou seu servo, eu sou sua serva, seja feita em mim a sua vontade. Por isso essa personagem do Natal nos aponta para submissão, rendição, total entrega. Diante de crises, ameaças e conflitos, ela é capaz de dizer: Senhor, eu sou tua serva, conta comigo nessa obra, conta comigo nisso tudo. Se eu tiver que morrer, morrerei, se tiver que ser injuriada, serei, portanto cumpra-se em mim a sua vontade. Você teria coragem de Maria? Você teria a disposição de Maria? Não teria, mas você tem agora essa disposição de permitir que o Natal, ao entrar na sua vida, ao tocar o seu íntimo, faça de você um recipiente da graça de Deus, e você assuma todas as consequências que são a este Natal relacionadas? Você assumiria essas consequências? Maria assumiu cada uma delas, e portanto, nós hoje podemos contar a história do Natal, graças ao: sim, Senhor, eis aqui a tua serva. Essa palavra é linda, e que cada um de nós possamos aprender com essa primeira personagem. Ela não é o Natal, mas ela aponta para o Natal dizendo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria não é o centro do Natal, Maria não é o Natal, mas ela nos ensina como reagir, como lidar com o Natal que acontece dentro de nós, Jesus Cristo nascendo. Outro personagem são os anjos. A palavra de Deus diz que estavam alguns pastores naquele momento, cuidando de alguns rebanhos. E aqui nós temos a certeza de que o Natal não aconteceu em dezembro. 25 de dezembro é uma data comemorativa, que nós usamos no nosso calendário para marcar uma celebração ao nascimento de Jesus. Mas na verdade, provavelmente, Jesus nasceu entre os meses de agosto e setembro, porque são meses onde os pastores estão no campo cuidando das suas ovelhas. Porque em dezembro, no hemisfério norte, o frio e a neve impede de ter pasto e os pastores saírem a campo com eles. Portanto, não precisa ficar preocupado. E agora? Nós não temos o 25 de dezembro como Natal? Não, é uma data comemorativa, é uma data simbólica. Portanto, os pastores estavam em campo, e eles estavam em outros meses do ano. E por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção: a diferença entre o Natal consumo e o Natal fé. O Natal fé não tem uma data precisa. E graças a Deus que não está na Bíblia dito tal dia e tal hora do mês nasceu Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque conforme nós fizemos o musical, nasce Jesus quando? Todos os dias. Graças a Deus, Jesus não nasce apenas em 25 de dezembro. Jesus nasce todos os dias. Está nascendo hoje no seu coração, está nascendo hoje no seu casamento, está nascendo hoje na sua história, está nascendo hoje do outro lado da cidade, está nascendo hoje do outro lado do estado, está nascendo hoje do outro lado do mundo. Hoje Jesus nasce, amanhã ele nascerá, e todos os dias nasce Jesus. Portanto, não fica apegado a uma data, sendo que Jesus, ele nasce todos os dias no coração daqueles que o recebem. Então os anjos estão ali diante dos pastores e se apresentam aos pastores para dizer o que haveria de acontecer. E aí o texto diz que os pastores ficaram com muito medo, muito preocupados diante do que haveria daquela revelação, temerosos. E o anjo então diz: calma, vocês não precisam ficar preocupados. E eles dizem: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador,
que é Cristo o Senhor. O que os anjos fazem? Eles trazem novas de grande alegria. O que significa essas boas novas? É o Evangelho, queridos. É o Evangelho. E o Evangelho que os anjos trazem e dizem aos pastores, esse Evangelho é para todos os homens, mostra que a origem desse Evangelho, ele não é terreno. Esse Evangelho não é do pastor Denis, do pastor João da igreja presbiteriana. Esse Evangelho não é de uma comunidade, esse Evangelho não é dos evangélicos, esse Evangelho não é dos protestantes, esse Evangelho não é de uma pessoa, esse Evangelho não é de uma denominação eclesiástica, esse Evangelho não é de uma estrutura, instituição, não, esse Evangelho é dos céus. Jesus vem dos céus, Jesus desce dos céus para trazer as boas novas à terra, portanto, esse Evangelho vem de Deus. O que nós estamos assistindo hoje, queridos irmãos, é um evangelho humano, é um evangelho comercial. O que a gente está vendo hoje é as pessoas acreditando e acreditando num evangelho que vai fazer bem para eles aqui e agora. Um evangelho puramente terreno, manipulado pelos homens, formatado na linguagem da cultura, formatado no pensamento pós-moderno, e que não é o evangelho de Deus que vem dos céus. É um evangelho que nos acomoda na poltrona, é um evangelho que faz bem ao nosso ego, é um evangelho que nos dá casa, nos dá comida, nos dá dinheiro, nos dá carro luxuoso. É um evangelho que é dessa terra para o homem. E o anjo chega dizendo, falando, não, esse evangelho que eu trago para vocês é boa nova de grande alegria, porque esse evangelho está relacionado ao céu e não à terra. Esse evangelho, essa boa nova, está relacionada à sua salvação e não ao seu momento terreno. Esse evangelho está relacionado à sua eternidade e não na sua vida temporal. Portanto, eu queria lhe chamar a atenção essa noite, que o evangelho que nós precisamos entender, que veio de Deus, ele é do céu. Ele não tem origem nos pensamentos humanos. Ele não tem origem na nossa proposta humana. Ele não tem origem na boa intenção humana. Esse evangelho vem de Deus e torna para Deus através do nosso coração rendido a Jesus Cristo. Irmãos, muito cuidado nesses dias, muito cuidado com as palavras, muito cuidado com o que você assiste, muito cuidado com os evangelhos que você assimila. O evangelho tem que vir do céu. Por isso que Atos capítulo 2 diz assim, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Avivamento, evangelho tem que ter origem no céu. Tudo que tem origem no homem vem estragado, vem deturpado, vem deformado e causa um grande mal-estar para a nossa alma. Tem muitas pessoas feridas, machucadas com a igreja, machucadas com instituições religiosas, machucadas com promessas humanas, porque aderiram ao evangelho que vem do homem. Quando nós aderimos ao evangelho que vem de Deus, nós sabemos então que esse tem origem em Deus e vai fazer muito bem tanto para o nosso coração como para a nossa alma. Então, atenção. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Qual é o evangelho? Nasceu Jesus Cristo, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Esse é o evangelho. O evangelho não é o evangelho que lhe dá marido. O evangelho não é o evangelho que lhe dá emprego. O evangelho não é o evangelho que lhe dá casa própria. O evangelho não é o evangelho que lhe dá cura. O evangelho é o evangelho que lhe dá salvação. Ele, antes de tudo, é salvador. Ele quer salvar a sua alma do inferno. Ele quer tirar você do tormento eterno. Ele quer tirar você da separação eterna de Deus. Muito antes de lhe dar casa, carro e lhe dar saúde, Ele quer lhe dar a salvação eterna para a sua alma. Esse é o evangelho do céu, que mostra Jesus Cristo. Pastor, você não acredita nas outras coisas? Acredito. Acredito que podem vir muitas outras coisas decorrentes da nossa salvação. Mas o Natal é a salvação. O Natal é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, que veio para nos levar de volta a Deus. Então eu quero convidar você essa noite a pensar que Natal é o evangelho que vem do céu, não é o evangelho que foi criado aqui na terra. Outro personagem, os pastores. Os anjos falam aos pastores. E quando eles ficam atemorizados, e depois que entendem a mensagem, onde os anjos falam, não, na verdade, Jesus nasceu, o Messias, o prometido, e Ele está lá em Belém, na Judéia. E vocês precisam ir lá para conhecer, e vocês vão ver o sinal. Ele vai estar envolvido em mantos, Ele estará todo enfaixado, e Ele é
o Filho de Deus. Então, quando os pastores descobrem isso, eles vão até o lugar onde haveria de nascer Jesus Cristo, e lá o encontram, todo envolvido em faixas, um bebezinho no colo da sua mãe. E diz o texto, depois de eles terem contemplado tudo isso, o texto diz: depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. Que menino? Jesus. E todos os que ouviram os que os pastores diziam, ficaram admirados. E depois que o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daqueles meninos. Bom, Maria me mostra que no Natal eu tenho que me render. Os anjos me revelam que no Natal o evangelho que vem não é do homem, é de Deus. E os pastores me mostram que o evangelho que eu recebo, ele tem que ser propagado. A gente precisa contar essa história. A gente precisa repassar essa história, irmãos. A gente precisa colocar essa história em evidência. Não é apenas selecionar todos os contatos do WhatsApp, encontrar uma imagem bonita de Natal e enviar para os seus amigos, não. É compartilhar a história do nascimento de Jesus. Mas compartilhar a história do nascimento de Jesus não é você simplesmente dizer: olha, o Filho de Deus nasceu há 2000 anos atrás, e ele nasceu numa manjedoura, foi rei, e agora, depois de morto, está ressuscitado e vive eternamente. Não, o Natal que esse mundo quer ouvir é o Natal que você viu. Esses pastores não contam um Natal teórico. Esses pastores não contam um Natal que está distante deles. Esses pastores não contam o Natal que eles ouviram falar. Eles contam o Natal que eles presenciaram. Irmãos, o que esse mundo precisa saber, o que o seu marido precisa saber, o que o seu patrão precisa saber, o que as pessoas que estão à nossa volta precisam saber, não é apenas do Natal que ocorreu há 2000 anos atrás, mas do Natal que aconteceu há 2 meses no seu coração, há 5 anos, há 15 anos, há 50 anos atrás. O que as pessoas precisam saber é o Natal que você viu, que você experimentou, que transformou a sua tristeza em alegria, transformou a sua angústia em folguedo, que transformou a sua escravidão em liberdade, que transformou a sua dor em graça. O que as pessoas precisam saber é o evangelho que você viveu, que você experimentou, o Natal que aconteceu contigo. Agora nós estamos peritos em contar o Natal que nós sabemos, mas qual é o Natal que você experimentou? Qual é o Natal que aconteceu em você? O dia, a hora e os resultados que esse Natal trouxe a você. Irmãos, não estou diminuindo o acontecimento mais fenomenal da história, que dividiu a história em 2 partes, antes e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse é o fenômeno mais impactante da história da humanidade. Ninguém conseguiu dividir a história ao meio, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que eu quero dizer é que, quando o Natal aconteceu na sua vida, você teve o prazer de contar a outras pessoas. Porque quando esses pastores viram o Natal, diz o texto que eles contaram a todos. Eles saíram propagando. Eles disseram: Jesus nasceu, o Messias chegou, o Salvador brilhou na nossa humanidade. Você está disposto a contar o seu Natal? Ou você está disposto apenas a contar o Natal teórico? O Natal que todo mundo sabe contar. O Natal que os jargões sabem contar. O Natal que nós fazemos na passagem do dia 24 para o dia 25. Um Feliz Natal. Quando foi que aconteceu o Natal em você? Quando foi que você experimentou o Natal verdadeiramente na sua vida? Está na hora de você compartilhar esse Natal, que transformou a sua mente, que mudou o seu coração, que transformou a sua família e que faz a diferença na sua vida. É esse Natal que você precisa espalhar. O Natal de Jesus Cristo ter dominado a sua história e passar de ser apenas um personagem distante, uma pessoa que apenas ficava longe de você, para ser o rei que senta no trono do seu coração. É este Natal que nossa Sertanópolis precisa ouvir. É esse Natal que as pessoas que estão perto de você precisam ouvir. Outros personagens, os magos do Oriente. Esses aqui são conhecidos mais pela cultura popular. Na verdade, a tradição bíblica chama-os de magos, quando na verdade eles eram estudiosos do Oriente. Então, a tradição cristã diz que eram 3 reis magos do Oriente, que se chamavam Belchior, Baltazar e Gaspar. Acho que é isso mesmo, se eu não me enganei. Bom, na Bíblia eles não têm nem nome, na Bíblia eles não são magos, na Bíblia eles não são 3, não se fala o número exato, fala que eles trouxeram
3 presentes. Não fala quantos eram. Então eu já até coloquei a imagem aqui, porque culturalmente a gente já vai para 3, mas a Bíblia não diz quantos reis eram. Primeiro, vamos resolver. Primeiro, não eram reis, né? Segundo, não eram magos, porque a Bíblia não fala. A Bíblia fala que eles eram estudiosos. O que nós sabemos é que eles eram do Oriente, isso é verdadeiro. Não eram 3, porque eles deram ouro, incenso e mirra. A gente imagina que por ter dado esses 3, eram 3 magos. Não eram também. Então, se você olhar na Bíblia, não são reis, não são magos, não são 3, e aí a gente fica com um grande problema. O que será que eles têm então a ensinar a gente? Bom, esses estudiosos do Oriente eram aqueles que eram estudiosos dos tempos. Eles olhavam para as constelações, estudavam os astros, o movimento dos astros, para encontrar ali acontecimentos climáticos, geográficos, e encontrar formas de identificar acontecimentos do presente ou até mesmo do futuro. Bom, você pode dizer, mas eram de uma forma assim, adivinhos? Não. Se você olhar, por exemplo, nós temos a cultura maia. A cultura maia, eles foram os primeiros a elaborar esse calendário agrícola. O que eles fizeram? Durante aproximadamente 2.500 anos, eles registraram ano a ano os acontecimentos, os movimentos dos astros, os alinhamentos. E depois de 2.500 anos de estudo, eles chegaram a um calendário fechado. Então, os magos do Oriente seriam os estudiosos, seriam os astrônomos dos nossos dias, olhando e interpretando as realidades do céu. E estudando e interpretando as realidades do céu, eles viram uma estrela brilhando. E quando eles veem essa estrela brilhando, eles começam a segui-la. E seguindo essa estrela, eles chegam até em Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, perguntam, olha, nós estamos aí seguindo a estrela porque diz que o Salvador vai nascer onde essa estrela apontar. E aí então o Herodes vai procurar com os judeus mais sábios, como é que é essa história aí de nascer o Messias? Ah, ele nascerá em Belém, tal, na Judéia, e assim será. E aí então o Herodes volta para os magos, né, os estudiosos, e diz, olha, vão lá, adorem o menino, mas quando vocês o encontrarem, vocês voltem aqui, porque eu também quero ir adorar. Herodes queria matá-lo. Herodes tinha pânico de perder o seu poder. Então esses estudiosos, chamados de magos, vão então seguindo a estrela até que a estrela para num determinado lugar. E nesse lugar eles encontram então o menino Jesus. Quando encontram o menino Jesus, a sua atitude é das mais lindas e a gente precisa aprender com esses personagens ao lado do Natal. Diz o texto em Mateus 2,11: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. O que os estudiosos, os magos do Oriente nos ensinam no Natal? Que o Natal é tempo de dar. Natal é tempo de entregar. O Natal é tempo de a gente abrir o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã, não é o seu dízimo, a sua oferta. O que Deus quer de você não é um novo sacrifício. O que Deus quer de você não é que você cumpra mais uma promessa. Não, o que Deus quer de você é o seu coração. Quando nós olhamos para esse texto, diz que eles deram o que eles tinham. E eu acredito que eles deram o que eles tinham de melhor. E eu queria convidar você essa noite a pensar. No Natal, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o que você tem dado a Ele? Eu tenho visto muitas pessoas dando reclamações. Eu tenho visto muitas pessoas dando ingratidão. Eu tenho visto muitas pessoas dando dureza de coração. Eu tenho visto muitas pessoas dando indiferença a Jesus Cristo. E infelizmente, esquecem de dar o essencial, que é o coração. Hoje, o que Deus quer de você, nesse Natal, nesse 25 de dezembro de 2016, o que Ele quer é o seu coração. Ele quer que você dê o seu melhor para Ele. Não, o seu melhor não é o seu melhor salário. O seu melhor não é o seu melhor patrimônio. O seu melhor é aquilo que você tem de melhor, que é a sua vida. É isso que você tem. Ainda que não seja a vida que você gostaria de viver, ainda que não seja a história que você gostaria de escrever, é essa história, é essa vida que Deus quer essa noite. Por isso, se você se encontrou com o menino Jesus, se você encontrou com o Salvador da humanidade, o que você pode fazer é simplesmente abrir seu coração e dizer: eu me entrego a Ele, eu me dou a Ele, eu me rendo a Ele, e eu dou o meu melhor para Ele. Dê o seu melhor a Ele essa noite, dê o seu coração a Jesus Cristo, e não perca essa oportunidade. Outros personagens. A estrela.
A estrela é mais um personagem, porque os estudiosos do Oriente estão vendo as constelações e veem uma estrela se destacando entre elas. E começam a seguir essa estrela. E eu acho interessante que ela se passa como uma personagem, porque é enviada pelo próprio Deus para ir adiante deles. O texto bíblico diz que a estrela foi adiante deles e parou exatamente no lugar onde Jesus havia nascido. E o texto diz assim em Mateus 2,9: depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente essa estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Queridos, o que essa personagem me ensina é que todo o foco tem que estar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que acontece tem que parar sobre o menino Jesus. Todos os nossos atos, todas as nossas ações, tudo que fazemos tem que apontar para Jesus Cristo de Nazaré. Essa estrela, ela não se move ao acaso. Essa estrela não para sobre o palácio de Herodes. Essa estrela não para sobre a sinagoga dos judeus. Essa estrela não para sobre uma grande personalidade da época. Essa estrela, ela para sobre a pessoa de Jesus. E o seu foco de luz é direcionada àquele que merece a honra, a glória e o louvor. Toda estrela tem que apontar para Jesus. É o que nós entendemos nesse texto. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós temos muito estrelismo no nosso meio. O que nós temos hoje é muita estrela com brilho próprio. É muita estrela atraindo atenção para si. O que nós temos hoje é muito holofote, muita luz. O que nós temos hoje é muito show. O que nós temos hoje é uma tarefa de ilusionismo, tentando apontar uma luz para o ser humano. O que nós temos hoje são ídolos humanos. O que nós temos hoje é foco sobre os homens. Nós queremos que um homem seja o dono da nossa adoração. Nós queremos que um lugar seja o recipiente da nossa vida. Nós queremos que pessoas conduzam a nossa história. Então nós estamos criando holofotes para apontar para outros lugares que não é a pessoa de Jesus. Queridos irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma palavra muito forte que diz assim: o sol e a estrela não podem brilhar no mesmo céu, porque quando surge um, apaga o outro. Quando surge o outro, esconde aquele. Não é verdade? O sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré, não pode brilhar no mesmo céu onde existe a idolatria humana. Por isso não é um homem que conduz a igreja de Jesus, é Jesus Cristo que a conduz. Não é um homem que é apontado para si como grande líder, é Jesus Cristo que é apontado através da liderança de um homem. Tudo que nós fazemos, a nossa adoração nesse lugar, nossos dízimos, nossas ofertas, pintar uma casa, entregar alimento, visitar um enfermo, orar pelas crianças, cuidar dos idosos, tudo que fazemos tem que apontar para Jesus Cristo. É a estrela que leva as pessoas a encontrar o menino Jesus. Sabe qual é o problema? É que nós estamos fazendo coisas de nós para nós mesmos. E as pessoas não têm encontrado o evangelho da salvação, porque o máximo que fazemos é levá-las para nós mesmos, para a nossa integridade, para o nosso moralismo, para a nossa denominação, para o nosso sistema de valores e crenças. Tudo o que fazemos tem que apontar para o menino Jesus. Tudo o que fazemos tem que nos levar direto aos pés daquele que nasceu, morreu e ressuscitou e vivo está. Tudo o que fazemos tem que colocar o foco em Jesus e não no homem. O foco em Jesus e não nas pessoas. Agora, o que nós vivemos hoje é que nós queremos fazer igreja para as pessoas. Queremos ser igreja para as pessoas. Queremos ser louvor para as pessoas. Queremos ser mensagem para as pessoas. Nós queremos ser social para as pessoas. E esquecemos de apontar para Jesus. Irmãos, podemos ser uma igreja comunitária. Podemos ser uma igreja de valor social. Podemos ser uma igreja com alta qualidade técnica, vocal e no louvor e na adoração. Mas tudo isso tem que apontar para Jesus. Se não apontar para Jesus, nós estamos fazendo de nós para nós mesmos. E as pessoas não vão encontrar aquele que nasceu e que quer nascer no coração de cada uma delas. Essa estrela leva os magos, coloca-os diante de Jesus. Tudo que brilha em nós deve apontar para Jesus. Se tem alguma coisa boa em você, deve apontar para Jesus. Se você prega bem, que as pessoas vejam Jesus na sua pregação. Se você canta bem, que as pessoas vejam Jesus na sua cantoria. Se você toca bem, que as pessoas vejam Jesus quando você tocar. Se você administra bem, que as pessoas vejam Jesus quando você administrar. Se você ama, se você serve, que as pessoas vejam Jesus quando você servir. Que as pessoas vejam a luz que brilha em nós apontar diretamente para a pessoa de Jesus e não para nós mesmos.
Irmãos, nós não precisamos de idolatria humana. Nós não precisamos fazer mais bezerros de ouro. Nós precisamos encontrar Jesus em meio a esse entulho de estrelismo que toma as igrejas evangélicas e toma as nossas placas denominacionais. E o último personagem, não em grau de importância, mas em grau de término da mensagem, é o menino da manjedoura. Esse sim é o centro do Natal. Todos os demais personagens são periféricos. Todos os demais personagens estão ao redor dele. Todos os demais personagens vão até ele. Maria só é Maria por causa de Jesus. Os pastores só são pastores porque viram Jesus. Os anjos só são reconhecidos porque apontaram para Jesus. A estrela só é lembrada na história porque ela levou até Jesus. Os magos só são recordados porque foram até Jesus. Tudo que faz esses nomes famosos ou importantes é porque está relacionado à pessoa de Jesus. Esse sim é o centro do Natal. É nele que tudo acontece. Aquele que deixou a eternidade e acabou escolhendo o calendário humano. Contaram-se dias, meses e anos para aquele que fez os dias e os meses e os anos e não pode ser enquadrado em nenhum calendário. Aqueles pés que pisavam as poeiras estelares agora começam então a ser cuidadosamente enfaixados por uma mãe que tem todo o cuidado com o seu pequeno bebê. Aqueles pés que pisaram o universo agora pisam uma terra poeirenta chamada Jerusalém. Aquele que tinha todo o poder e toda a autoridade em suas mãos agora é visto amamentado por uma mãe de uma maneira tão singela e tão singular. Aquele que tinha um nome sobre todo nome passa a ter o nome sobre todo nome a partir do que ele fez na nossa vida, o que ele fez na nossa história. E Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana, tornando-se semelhança de homens, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, pelo que Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e qual se dobra em todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o centro do Natal. Aquele que se fez homem para alcançar-nos. Aquele que se fez homem para nos dar a salvação. Agora, você está em alguma dúvida? Você tem alguma dúvida de que este realmente é o Filho de Deus? Você tem alguma dúvida de que esse Deus é o Deus verdadeiro? Qual é a minha certeza de que esse é o Deus verdadeiro numa gama de religiões que o mundo inteiro tem? Nós temos o hinduísmo, o islamismo, nós temos o shintoísmo, nós temos o budismo, nós temos o espiritismo, nós temos tantas religiões e tantas doutrinas. Como que eu posso ter a certeza de que Jesus Cristo de Nazaré é de fato o Filho de Deus e é o Salvador da humanidade? Bom, de acordo com uma palavra que é atribuída a Galileu Galilei, essa palavra me ajuda a me sustentar diante do que eu estou querendo dizer para você. Diz assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Todas as religiões do universo, do mundo, elas pegam homens e os colocam em condições de deuses. Homens que pisaram a terra e que se tornam de repente, repentinamente deuses. Mas só no Evangelho é Deus se fazendo homem. É só no Evangelho que Deus toma o caminho contrário. É só no Evangelho que Jesus Cristo assume a forma de homem. Por isso, eu tenho a certeza que esse é o Deus que veio se identificar conosco para dizer que Ele quer nos levar de volta para Deus. Portanto, a palavra de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, está aqui. 9, versículo 6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Este é o menino que nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. E ainda hoje, esse menino que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e que quer nascer no nosso coração, ele pode ser chamado na sua vida. Se você precisa de conselho, ele é o maravilhoso conselheiro. Se você precisa de força, ele é o Deus forte e poderoso. Se você precisa de um pai que o abraça, ele é o pai da eternidade. Se você precisa de paz para suas guerras internas, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. O Natal pode acontecer ainda hoje na sua vida. Basta que você permita que isso aconteça. Portanto, aprenda com os personagens que estão, mas saiba que o protagonista dessa história é Jesus Cristo. O que eu quero fazer com você essa noite é levar você a pensar
entre os coadjuvantes do Natal, que olham o Natal, e o protagonista do Natal, que é a essência da nossa fé. Então, o que eu chego à lição é o seguinte: aprendemos com os coadjuvantes, mas a gente adora mesmo é o protagonista. A gente não adora Maria, a gente não adora os reis magos, a gente não adora os anjos, a gente não adora os pastores, a gente adora Jesus Cristo, porque Ele é o protagonista do Natal. O presépio é bonito, transmite uma mensagem, mas Jesus Cristo é a razão do nosso Natal. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar a equipe que vem aqui à frente, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento com a gente e pensasse sobre os entulhos que têm absorvido a verdadeira essência do Natal no seu coração. Talvez até hoje você entendia que o Natal era as boas obras. Se você fizesse as boas obras, Jesus Cristo nasceria. Talvez até hoje você pensou que o Natal era a intercessão de Maria, e se Maria intercedesse por você, então você teria a graça de Jesus Cristo. Talvez até hoje você pensou que o Natal é dar presentes. Talvez até hoje você pensou que o Natal fosse a comunhão com as pessoas, ou fazer bem ao próximo. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que o Natal é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa celebração. Ele é o centro da nossa vida. E toda luz que bate em nós deve ser refletida para a glória dele. Se tem algo bom em nós, é porque Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e nos dá vida. Por isso eu quero convidar você hoje a entregar o seu coração a esse Natal, a esse Jesus Cristo, para você não ser mais confundida, porque homens já roubaram a sua esperança, não é verdade? Naquele relacionamento você diz: agora sim terei alegria. Talvez aquela pessoa lá da empresa trouxe uma expectativa para você, você disse: agora sim serei realizado. Talvez aqueles pais que você disse: agora eles vão me ajudar, também frustraram suas esperanças. Mas hoje você está diante daquele que não decepciona e não frustra ninguém. Jesus Cristo é a alegria dos homens. Jesus Cristo é a razão da nossa vida. E nós precisamos adorá-lo da maneira como Ele é digno. Nós precisamos render o nosso louvor da maneira como Ele é digno. Por isso nós vamos dizer ao Senhor que Ele é santo, santo, santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele é o Cordeiro. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Que essa noite você receba essa verdade no seu coração. Nós vamos cantar essa canção, Digno é o Cordeiro. E nós vamos dizer que Jesus Cristo é o Natal da nossa vida. E nós vamos dizer que Ele é santo. Para que a gente vai remover todo o entulho que está ao nosso lado. Para a gente poder experimentar o verdadeiro Natal. Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos cantar isso. Tudo em nós aponta para Jesus. Um novo cântico. Tudo é para Ele. Ao que se assenta o Rei poderoso sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Ao que se assenta sobre
adoramos o nome de Jesus. Tudo que temos e somos é dado a Ele. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Ao único Jesus Cristo. Eternamente. Se você puder, erga suas mãos e diga assim: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Ele não é aquele bebê indefeso, Ele é o Rei poderoso que governa as nações. Toda a criação recebe louvor, adoração. Ele é digna. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor Jesus, nós levantamos um trono de adoração ao Senhor nesse lugar. Nós dizemos que o Senhor é santo e não há outro como Tu. Tu és adorado entre os louvores do Teu povo, Tu és adorado em nosso coração. Deus, tudo que nós temos aqui aponta para Ti. Tudo que nós temos essa noite nós oferecemos a Ti. Receba a nossa adoração, receba o nosso coração. Receba, Deus, as nossas expectativas. Receba, Deus, os nossos desejos, nossos interesses. Receba tudo que temos, tudo que somos. Nós devolvemos a Ti, Pai. Nós queremos, como aqueles magos, viemos para Te adorar. Viemos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sabendo que o Senhor não é aquele bebê indefeso, sabendo que o Senhor não é uma criança, sabendo que o Senhor não é apenas um menino, sabendo que o Senhor é o governador das nações. Tu és o Rei, Tu és o Eterno, Tu és o Poderoso, Tu és o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá. E estamos aqui para adorar a razão da nossa salvação. Obrigado porque o Teu Evangelho nos alcançou. Nós somos livres do pecado, livres da morte, livres do diabo. Nós não temos um evangelho dessa terra para nos dar bens nessa terra, mas nós temos o evangelho do céu que nos garante a eternidade, que nos dá a salvação. Por isso, Deus, seja adorado nesse Natal dos homens, nesse Natal do 25 de dezembro, nesse Natal da terra. Nós estamos dizendo que o Senhor é Rei e que o Senhor nasce todos os dias no nosso coração, nasce todos os dias em Sertanópolis, nos bairros mais afastados, nos bairros mais centralizados, nas famílias mais abastadas, nas famílias mais carentes, entre crianças, jovens, adultos, idosos, entre famílias e solteiros, entre homens e mulheres. O Senhor nasce todos os dias. Essa data, ó Deus, 25 de dezembro, é a data dos homens, que nós lembramos de dizer muito obrigado, mas na verdade, Senhor, o Senhor nasce todos os dias. Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho, glória seja dada ao Espírito Santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Receba. Cante assim. Que era e é a sua adoração ao Rei dos Reis. Você não tem ouro, você não tem incenso, você não tem mirra, mas você tem sua voz. É hora de adorar. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Recebam a bênção, meus irmãos. Recebam a bênção. Que o amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, fazendo de Jesus o personagem central do Natal, fazendo de Jesus nascer na sua vida todos os dias, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Feliz Natal para vocês.